Vamos fazer um estudo hoje, muito especial, com o livro Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, de Maya Angelman. Então, nós vamos começar esse estudo, capítulo 1, a educação positiva não é modinha. Se as punições educassem há séculos, a espécie humana não cometeria mais erros. Isabelle Filiosati. Então, vamos ler e também a gente vai trocando algumas ideias enquanto a gente faz o estudo. Ao contrário do que você pensa, os embaçamentos da educação positiva e de como ela é um fator protetivo para o desenvolvimento da criança não são tão recentes. A literatura sobre o tema, desde o final do século XIX, em obras do educador e filósofo austríaco Rudolf Steiner, quanto ao desenvolvimento infantil sob a ótica da antroposofia, assim como as obras da pedagoga e doutora italiana Maria Montessori, que remontam ao início do século XX. Essas foram tentativas primordiais para levar os adultos a uma visão mais adequada sobre a infância, embora ainda não fossem totalmente centradas nas necessidades das crianças, já traziam um contrapeso ao adultismo vigente. Na década de 1950, houve um considerável avanço na conscientização das necessidades emocionais das crianças por meio do trabalho acadêmico. O psiquiatra e psicanalista inglês John Ball, o criador da teoria do apego, um dos pilares da educação positiva. O que fundamenta essa teoria é que o apego é um movimento biológico da nossa espécie e que as crianças intuitivamente desejarão se aproximar e se conectar com os adultos cuidadores, visto que, em termos evolucionistas, isso aumenta a chance de sobrevivência dos filhotes humanos. Bowlby conclui que quanto mais seguro for o apego entre o adulto cuidador e sua criança, melhor esta poderá se desenvolver emocionalmente. Nesta época, as evidências eram mais voltadas para os benefícios emocionais, mas algumas décadas depois, a ciência mostraria também os benefícios físicos. Se Bowlby enfatizou a importância de um apego seguro na infância, uma outra pesquisa ressaltou os danos da falta de uma relação segura da criança com os adultos cuidadores. O estudo acerca de experiências adversas na infância, essa é uma das robustas pesquisas com quase 10 mil participantes sobre a importância de preservar a criança e a infância. Ela foi publicada em 98 por os médicos estadunidenses Dr. Vicente e Robert Hunt. Os participantes foram questionados sobre 10 experiências adversas específicas vividas durante a infância: abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligência física, negligência emocional, doenças mentais em um dos adultos cuidadores, pai ou mãe encarcerados, figura materna tratada com violência, abuso de drogas e divórcio. Como resultado, o estudo observou que quanto mais experiências diversas uma pessoa havia experienciado na sua infância, maiores foram as manifestações de doenças cardíacas, respiratórias, autoimunes. Assim, foi notado maior índice de abuso de drogas e suicídio. Este é um dos estudos mais robustos que mostra como uma relação na qual falta segurança e afeto pode lesar não só o emocional, mas também o físico do ser humano. Atualmente, aliás, considera-se que essas 10 experiências adversas não são as únicas experiências que afetam negativamente o desenvolvimento de uma criança. Inclusive, os vastos estudos relacionados à síndrome do estresse pós-traumático dos soldados estadunidenses que voltaram da guerra do Vietnã nos anos 70 ampliaram ainda mais o olhar da psicologia e da psiquiatria sobre o funcionamento do cérebro e como o trauma afeta, abrindo portas para investigar como o trauma impacta não só adultos, mas como crianças.
O trabalho do Dr. Peter, um dos principais especialistas em trauma do mundo, nos conduziu para uma melhor compreensão do funcionamento do trauma, de como podemos curá-lo, e até em partes prevenir. O maior fator protetivo contra traumas é uma relação de confiança entre adulto e cuidadores primários e a criança. É isso que torna tão necessário falar de programas de educação parental que instruam pais, mães e cuidadores quanto à indispensável importância de se construir uma relação positiva, acolhedora com as crianças. E isso pode literalmente salvar a vida de muitas crianças. Então, a importância de ter uma conexão com as crianças, né? Se todos os médicos recomendassem afeto e conexão, bem-estar com seu filho, seria um grande remédio para a humanidade. Atualmente temos uma ampla e profunda base científica que sustenta os fundamentos da educação positiva, que são o apego seguro e o desenho original do ser humano, a inteligência emocional e a ciência do desenvolvimento humano, sendo que essas duas últimas são áreas formadas pelo trabalho de vários especialistas que serão citados nesse livro. É válido observar que, ainda assim, há uma resistência em confiar nos resultados das pesquisas que corroboram com a educação positiva. A sociedade encoberta o adultismo estrutural, preocupando-se mais com a aprovação dos adultos do que o bem-estar das crianças. Como já descrito no primeiro livro, um dos principais motivos para o adultismo estrutural manter-se ainda enraizado na sociedade é a herança emocional oriunda da pedagogia nebulosa. Diversos mitos que existem acerca da infância, como o de que o ato de dar muito colo pode deixar a criança mal acostumada, são propagados por alguns profissionais ligados ao desenvolvimento infantil, de pediatras a profissionais da educação. Embora tenham estudos sobre a infância, ainda não estão trabalhando centrados nas necessidades desse público. É por isso, por meio deste, e também no primeiro livro, pretendo ajudar todos os adultos, sejam eles pais ou professores, médicos e todo qualquer adulto, que cuide ou tenha contato próximo com crianças, a enxergar a real violência que praticamos com elas todos os dias. Desta forma, pretendo mostrar como a ciência pode nos trazer caminhos para educar nossas crianças capazes de promover a saúde física e psicológica delas, protegendo-as dos efeitos do adultismo estrutural existente em nossa sociedade. Inclusive, nos termos encontrados em algumas pesquisas internacionais, citarei aqui sobre esse tema é educação protetiva, o que faz muito sentido, considerando que a educação promovida com afeto e conexão se torna um fator protetivo para a saúde emocional e física da criança. Ao nos aprofundarmos nos pilares que nos fundamentam a educação positiva, poderemos aprender a, de fato, enxergar as crianças e também não abaixar a cabeça para conselhos e indicações, sejam eles vindos de qualquer profissionais que tendem a prejudicar a criança e favorecer o adulto. Como sempre digo, entre o adulto e a criança, qual dos dois tem o cérebro maduro? Nós, é claro. Exatamente também nós, adultos, que precisamos nos adaptar às crianças e não ao contrário. Então, uma pausa para a reflexão. Você também, você consegue se lembrar de ter ouvido palpites ou até mesmo recomendações profissionais que geraram um desconforto sobre o que fazer e não fazer com a criança? Escreva quais foram e como você se sentiu diante desses palpites ou recomendações, caso tenha cedido a essas sugestões. Mesmo elas fazendo com que você se sentisse mal, você consegue identificar por que acabou cedendo? É por causa de autoridades médicas e muitas vezes professores ou mal orientados e sem empatia. Muitos pais geram traumas nas crianças. Uma sociedade anti-crianças. Como podemos perceber, a educação positiva já possui algumas décadas de pesquisa e percurso científico, mas infelizmente a sociedade ainda fecha os olhos para essa realidade.
E isso pode ser notado nas mais variadas esferas sociais, como, por exemplo, no caso de inúmeras mães solo, que precisam se debruçar sozinhas na criação de crianças, que obviamente não colocaram no mundo sozinhas. Ou ainda em famílias que são obrigadas a colocar suas crianças em creches e escola com 4 meses de idade, porque não têm o privilégio de escolher abrir mão do trabalho. Mães com uma sobrecarga materna insuportável, que mesmo muitas vezes sendo casadas ou tendo parceiro, ficam 99% das tarefas relacionadas à criação das crianças. Se nossa sociedade fosse centrada na criança, levaríamos a sério o fato de que uma mãe sobrecarregada, exausta, não dá conta de se disponibilizar para suas crianças no que diz a respeito à parte emocional. E nesse caso também nos preocuparíamos com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, afinal de contas, uma família que se aflige se vai ou não comer no dia seguinte só consegue se preocupar com a sobrevivência. Não há abundância emocional nesse cenário, apenas muita aflição e estresse para todos, principalmente para as crianças. Assim, não é possível falar em educação positiva sem olhar para o contexto social de cada família e como as políticas públicas falham em proteger os membros mais vulneráveis da sociedade, assim como seus cuidadores. Embora a sociedade seja construída em cima de valores adultistas, existem brechas em nossos cenários nos quais podemos reduzir os danos na criança, na criação das nossas crianças. A ideia não é criar um cenário perfeito, mas sim diminuir os efeitos de fatores que geram danos ao desenvolvimento saudável da criança. Quando consideramos ainda questões sociais, raciais, econômicas e também emocionais, há privilégios que permeiam a vida de alguns, mas não de outros. Esse livro, os fundamentos científicos que temos à disposição, é trazido para tentar fazer o melhor que podemos dentro da realidade de cada pessoa. Se nós concentrarmos na redução dos danos, e não na perfeição, a educação positiva, e seus benefícios se tornam uma vivência possível. Uma pausa para uma reflexão. Precisamos falar sobre o planejamento de filhos de forma consciente. Você já questionou quanto aos motivos pelos quais as pessoas têm filhos? Será que temos filhos porque se trata de uma exigência? Ou será que temos filhos porque queremos que eles nos façam felizes? Afinal de quantas crianças nós daríamos conta de cuidar? Uma, duas, nenhuma? Além de refletirmos sobre ter ou não ter filhos, será que temos conversas honestas sobre o nosso parceiro, sobre o tipo de educação que pretendemos dar às crianças antes de gerá-las? Ou será que alimentamos uma fantasia que depois de ter filhos seremos felizes para sempre? É muito importante a prevenção, né, de uma vida de uma criança, se a gente começar a ter consciência da seriedade de ter um filho, né? Então vamos para o capítulo 2. O amor é um fator protetivo, mas só senti-lo não basta. Uma geração cheia de pais que amam seus filhos profundamente poderia mudar o cérebro da próxima geração e com isso o mundo. Nos capítulos seguintes vamos observar pesquisas sobre como o afeto e como o apego podem influenciar diretamente no desenvolvimento das crianças. Mas antes de enquadrarmos essa temática, primeiro é preciso compreender um ponto-chave. Amar a criança não é suficiente. Podemos partir do pressuposto de que a maioria dos pais sente amor pelos seus filhos. A questão, porém, é que o amor que fica guardado dentro do coração do adulto está oculto para a criança. O adulto sente esse amor, mas esse amor não é transmitido nem depositado automaticamente no coração da criança. O amor não é palpável para a criança. Afinal, ela não consegue pegá-lo e segurá-lo. Então, os pais amam os filhos, mas a criança, ela precisa muito de manifestações e experiências desse amor. Como será que nós conseguimos, como pais, fazer das crianças se sentirem amadas? Se nós, adultos cuidadores, ficássemos ao lado de nossa criança,
parados como se fôssemos uma estátua, sem sequer pronunciar uma única palavra e sem nunca interagir com ela. Como essa criança seria capaz de saber que ela é realmente amada por nós? É necessário existir um meio de comunicação afetivo para que a criança possa sentir e perceber esse amor. O meio da comunicação para que isso aconteça é o tratamento do adulto para com a criança. E pela maneira como a criança é tratada, ela saberá se é amada ou não amada. Então, queridos adultos, não basta sentir amor pela criança. A prova desse amor está em nossas atitudes, na nossa atenção, na forma como falamos, cuidamos e tratamos a criança. Esse amor manifestado por nossas atitudes é o que protege nossas crianças e que, em partes, as define. Mas, afinal, de que tratamento estou falando especificamente? Eu me refiro a um tratamento que transmita amorosidade e segurança para a criança. Se queremos promover um desenvolvimento saudável para ela, reduzir os danos e as consequências da educação adultista e violenta, precisamos criar uma relação que transmite segurança e não medo. Gritos, castigos, punições, o ato de ignorar a criança, palmadas são outros métodos nocivos e prejudiciais para a saúde emocional e físico dela. Se uma criança o tempo todo sente medo de sofrer abuso emocional ou físico, não resta energia para ela se desenvolver, só para ela sobreviver. Nós, adultos, precisamos abordar nossa visão adultista de que a tirania sobre as crianças e desconstruir a ideia de que a repressão é válida no processo de educação. Pode até ser que isso passe a impressão de que a criança esteja se enquadrando nas expectativas dos adultos, mas saibam que o organismo e o desenvolvimento delas serão prejudicados por conta dessas práticas. A ciência é objetiva, e veremos isso a fundo no capítulo 5. Não é por meio da dor que prosperaremos, é por meio do amor. A forma como tratamos, ou seja, amamos nossas crianças, influencia a forma como ela enxerga o mundo, como se elas se enxergam no mundo. A dinâmica se instala na criança simples. O tratamento que recebo é o tratamento que mereço. Se sou tratado bem, é isso que mereço. Se sou tratado mal, fiz por merecer. O valor interno da criança se desenvolve a partir da maneira como o adulto, cuidadores primários a enxergam, atuando inclusive na autoestima da criança. Sempre recebo dúvidas sobre a autoestima nas crianças e como promovê-las. A verdade é que a forma como a criança pensa e sente a respeito de si mesma é o resultado direto da forma como ela é vista e tratada pelos pais. Então, se desejamos que uma criança cresça autoconfiante, com autoestima, a resposta é simples e, ao mesmo tempo, complicada. Ame-a para além dos seus comportamentos e desafios. Lembre-se, amar a criança é fácil, é muito conveniente e confortável. Nosso amor precisa transcender os momentos difíceis nas relações com elas. A questão é que estamos todos inseridos em uma sociedade centrada na necessidade dos adultos. Por consequência, a educação que damos às crianças também é centrada na expectativa dos adultos. Quando a criança tem um comportamento que gera desconforto no adulto, cometemos uma inversão de papéis. Nós priorizamos e cuidamos do nosso desconforto, controlando e restringindo a criança. Embora entre o adulto e a criança, quem tenha o cérebro maduro seja justamente o adulto, ainda assim exigimos que as crianças compreendam as nossas exigências em vez de tentarmos entender as necessidades não atendidas das crianças. Vou usar um simples exemplo como forma de ilustrar tal fato. Se uma criança pequena quer chutar bola dentro de uma casa, e nós sentimos que essa é uma atividade inadequada para o ambiente interno, porque a bola pode acabar acertando e quebrando algo, nesse caso, então, nós queremos convencer a criança, com toda a nossa vasta gama de argumentos, quanto ao porquê ela não pode chutar a bola dentro de casa, no lugar de pensarmos em uma alternativa, afinal, nosso cérebro maduro serve para isso, tal como oferecer algo macio para a criança possa usar no lugar. É comum, queremos que a criança aceite e compreenda nossos argumentos. Estamos, inclusive, dispostos a forçá-la a isto, por meio de castigos, porque aprendemos nessa sociedade adultista que nossa criança, nosso filhote, que precisa se adaptar ao adulto, não ao contrário. E tem mais, quando a criança não aceita nossos argumentos,
Nos sentimos afrontados por ela e acabamos entrando numa disputa que pode de poder para provar quem é que manda aqui. A verdade é que a criança não está interessada em uma disputa de poder, ela quer só chutar a bola. A criança não quer tirar o espaço do adulto, ela quer saber onde está o espaço dela. Nesse momento, taxamos a criança de difícil, de berrenta, desobediente, sendo que realmente está sendo difícil, somos nós. Quem realmente está sendo difícil somos nós. Então o adulto fala: você acha que pode fazer o que quer? Quem manda na casa sou eu. E a criança, no seu mundo particular, um mundo pequeno, porque ela está ainda reconhecendo o mundo ao seu redor e toda a sua experiência vai afetar como ela vai viver este mundo, onde ela só queria chutar a bola. A dificuldade do adulto para voltar a pensar como criança gera todo o processo onde não existe empatia. Cobramos que as crianças pequenas consigam ficar quietas em uma fila, levante a mão o adulto que nunca reclamou de ficar preso no trânsito, que não reclame da roupa que escolhemos para elas. Quantas vezes já nos olhamos no espelho e decidimos trocar a roupa uma, duas, três vezes, simplesmente porque não estávamos satisfeitos. E que não chore. Mas quando nossos melhores amigos ligam, paramos tudo, o que estamos fazendo para acolhê-los? Exigimos comportamentos das crianças que muitas vezes nem nós mesmos temos. É importante refletirmos a respeito do nosso tratamento em relação a crianças. Porque quando lidamos com as crianças, a base das nossas expectativas adultistas, acabamos criando nelas uma sensação de insuficiência. Não sou bom o suficiente porque não soube esperar na fila, porque reclamei da roupa, porque chorei. A criança não achará que o problema está na expectativa desalinhada do adulto. Ela acreditará que o problema é ela. Isso gera estresse e faz com que ela esteja constantemente na busca de um funcionamento que agrade aos seus pais e aos adultos cuidadores primários. Consegue entender como o tratamento que damos a ela se torna a forma como que ela se vê? Esse é o tipo de tratamento que queremos evitar, pois é um dos fatores que mina a construção de uma relação de segurança para com uma criança. A repressão gera um estresse interminável, que influi diretamente no desenvolvimento da saúde emocional e física dela. E com a informação embasada em mãos, podemos fazer diferente, aprender a amar e tratar as crianças de forma que a fortaleça em vez de enfraquecê-la. Uma pausa para a reflexão. Quais os pensamentos que surgem quando a sua criança tem um comportamento diferente do esperado? Quais as sensações físicas que você sente, por exemplo? Tensão em alguma parte do corpo, aceleração dos batimentos cardíacos? Como você se sente como pai, mãe, professor diante desse comportamento? Quero sugerir algumas alternativas de como poderíamos lidar com três situações citadas: a fila, a roupa e o choro. Em contextos assim, nossa fala pode soar como algo como: é difícil ficar aqui na fila esperando, não é? Na verdade, eu também não gosto muito de esperar. Será que podemos pensar em uma brincadeira que dá para fazer aqui para ajudar o tempo a passar? Ou então poderíamos nos precaver e levar pequenos brinquedos que as crianças possam usar para se entreter enquanto espera? Quando falo algo assim para a criança, a mensagem que passo para ela é que está tudo bem ela se sentir desconfortável e frustrada. Que eu compreendo e continuo emocionalmente disponível para ela. Não estou ameaçando a me desconectar dela por ter esse tipo de comportamento. Sou adulto que gera previsibilidade e disponibilidade emocional. Esse tipo de interação comunica à criança que o que ela sente nos é importante e que esse tratamento, consequentemente, confirmará quanto ela é importante como pessoa. Parece que você não gostou nada dessa roupa, hein? Tudo bem, mas vamos ao seu guarda-roupa encontrar algo mais confortável para você. Mais uma vez, eu, adulto, demonstro que me importo com os sentimentos desse filhote humano e que ele sente, né, é tão importante quanto nós, adultos, sentimos. Claro que nem sempre é possível acomodar os desejos e as necessidades das crianças, mas estamos tão focados em limitar as crianças que não fazemos nem mesmo nas pequenas oportunidades que se apresentam no dia a dia. Amor, você já está bem chateado com o que aconteceu, não é?
E isso fez com que você tivesse vontade de chorar. Eu entendo e estou aqui para você. Quero o meu colo para chorar tudo o que precisa. Nossas palavras expressam nossas intenções. Ao falarmos dessa forma, declaramos que continuamos nos importando com o que a criança sente e expressa. Somos um porto seguro, assim a criança pode confiar em nós e, por sua vez, estreita ainda mais o laço de segurança e confiança que temos. É um grande problema quando queremos inibir o choro da criança e trancafiar o que ela sente. Isso gera uma repressão emocional, uma repressão dos seus sentimentos, e isso gerará possibilidades muito autodestrutivas para a criança a médio e a longo prazo. Esses são meros exemplos para demonstrar algumas das muitas formas que podemos acolher nossas crianças em vez de exigir que elas adaptem a nós, pois, mais uma vez, elas ainda não têm um cérebro maduro. Você percebe como o tratamento aqui manifesta cuidado para com a criança? A mensagem que transmitimos é: o seu incômodo é importante e eu levo a sério. Essa é a segurança que queremos transmitir para nossas crianças. Essa mensagem não gera estresse para ela, mais segurança. O mais importante não são as palavras, mas sim a criança, de fato, se sentir compreendida pelo adulto. Quando consigo acolher o que a criança sente, ela se sente vista, se sente levada a sério, isso fortalece seu senso de autenticidade e de confiança no adulto. Não estou dizendo que seja fácil esse papel de acolher a criança. Muitas vezes entramos numa disputa de poder entre o que a criança necessita, o que nós queremos ou temos que fazer. E sim, haverá vezes que não conseguiremos atender as necessidades emocionais das crianças. Contudo, quero lembrar que nosso papel não é sermos perfeitos, não é gabaritarmos a parentalidade. Nosso foco é a redução dos danos sempre. Não se trata de construir todas as vezes, trata de conseguir o maior número de vezes possível. Agora, uma dificuldade que às vezes temos na hora do acolhimento diz respeito a como, de fato, acolher a criança em termos práticos. Esse é um fator que merece nossa atenção, pois, mais uma vez, a forma como que eu trato a criança é a forma como ela se sente amada. E uma criança que sabe que é amada tem o seu desenvolvimento impulsionado. Nessas dinâmicas, saber acolher é um ponto-chave. Mostra-me como me tratas e eu te direi se me sinto amado. Há crianças que não querem contato físico no momento em que estão chateadas, por exemplo. Outras socorrem para o colo seus adultos cuidadores. Algumas não querem ouvir muitas palavras, outras pedem ao responsável que cante. Algumas pedem um espaço para que possam ficar sozinhas por um tempo. Outras necessitam de proximidade. Inclusive, com o passar dos anos, é possível que mudanças ocorram na forma como elas aceitam o acolhimento. A mesma criança que tinha um padrão de preferência de acolhimento, com 3 anos, pode não desejar esse mesmo estilo de acolhimento aos 6 anos de idade. Isso pode parecer difícil a princípio, mas quero propor uma reflexão que ajudará a compreender melhor essa linha de comportamento. Sabe quando o parceiro, o melhor amigo liga e só pelo oi, você já sabe como ele está se sentindo? É exatamente esse nível de intimidade que precisamos desenvolver com nossas crianças, para podermos saber exatamente como elas desejam ser acolhidas. Não existe um único jeito de acolher todas as crianças, mas todas as crianças desejam ser acolhidas de um jeito único. Pause para uma reflexão. Você sabe identificar como gosta de ser acolhido? Você sente a vontade para pedir acolhimento a uma pessoa de confiança? Como sua criança gosta de ser acolhida? O acolhimento que ela prefere é algo difícil ou fácil de você conceder? Que sensações você tem ao acolher a sua criança? Para finalizar esse capítulo, quero compartilhar uma história que me ancora, principalmente nos momentos que minhas crianças se comportam de forma desafiadora. Não que elas estejam me desafiando, pois esse é um conceito adultista. Na verdade, a criança não nos desafia, porque ela não tem interesse em conquistar nosso lugar. Ela quer encontrar o seu próprio lugar para chamar de seu. Acredito que esse relato também pode lhe ajudar nesses momentos desafiadores. Senhor Gawain e Dama Abominável. O rei Arthur estava diante de um grande desafio. Ele havia cometido um crime, e para se livrar da consequência dele, precisaria encontrar a resposta para uma charada aparentemente impossível.
Ele tinha 1 ano para descobrir a resposta e se livrar da morte pelo crime cometido. Durante 1 ano, ele procurou pela resposta daquela charada, mas não encontrava. Faltando 1 mês para o término do prazo, ele saiu para galopar na floresta de Icklewood. Lá ele encontrou Lady Ragnall, a dama abominável, mais feia e assustadora de qualquer ser vivo existente na Terra. Lady Ragnall disse ao rei Arthur que sabia a resposta à charada que salvaria sua vida, e para revelá-la, pediu em troca que ele lhe concedesse um cavaleiro com quem se casar. Pediu o cavaleiro Gawain em específico. O rei Arthur tinha certeza que o senhor Gawain jamais aceitaria seu pedido, mas ao regressar ao castelo, ele contar o ocorrido, o senhor Gawain imediatamente aceitou se casar com a abominável Lady Ragnall. Assim a dama abominável concedeu a resposta à tão difícil charada, e assim ela e o senhor Gawain se casaram. Na noite de núpcias, ao darem um primeiro beijo, repetidamente a dama abominável transformou-se na mais linda mulher que ele já havia visto. Sem entender nada, Gael pediu explicações à dama, que até então era abominável. Ela lhe explicou que estava sob uma maldição que agora havia sido parcialmente quebrada. No entanto, ele precisaria escolher o que preferiria: que ela fosse abominável durante o dia e linda à noite, ou linda de dia, abominável à noite. Diante da pergunta, o Sr. Caio lhe respondeu que aquela era uma escolha cruel e que, caso fosse feita por ele, só traria sofrimento à dama. Era ela quem deveria tomar a decisão. Ao dizer isso, ela revelou que ele acabara de quebrar o restante do feitiço, pois abriu mão dos próprios desejos e anseios e deu a ela sua aceitação e amor incondicionais para que pudesse ser quem ela desejasse, dando à dama a liberdade de ser si mesma, conforme escolhesse, e acabou libertando-se daquela maldição. Todas as vezes em que minhas crianças têm comportamentos considerados abomináveis, sendo que, na verdade, abomináveis são as minhas expectativas adotistas sobre ela, eu me lembro da história do Sr. Gaio e da Lady Ragnall, citada anteriormente. Nesses momentos mais desafiadores da nossa relação, eu lembro que é mesmo muito mais fácil, conveniente amar e demonstrar amor às nossas crianças quando elas são lindas, quando elas se comportam dentro de nossas expectativas e exigências. Mas a verdade é que o amor é condicional, ou seja, que está condicionado a algum tipo de conduta, não liberta, pelo contrário, prende. E isso significa que, enquanto nosso tratamento for favorável à criança apenas quando ela se comporta bem, dentro de nossas expectativas, estaremos usando nosso amor como uma moeda de troca, uma transação que, na realidade, sempre beneficia apenas o adulto, e quem paga o preço por isso é a criança. E aí, o que você vai me dar em troca do seu amor? Uma grande pausa para a reflexão. Você consegue se recordar de momentos da sua infância nas quais tenha sido abominável e mesmo assim não fosse destratado por isso? Como lidava com os seus maus comportamentos, que não eram maus, só eram vistos como tais pelos adultos? Como você acha que gostaria de ter sido acolhido como criança? Então, agradeço o compartilhamento da sua atenção. Nós pretendemos continuar nossos estudos, né, no nosso canal no YouTube, novas leituras relacionadas à educação e também a processos terapêuticos. E você pode também compartilhar esse vídeo para pais e professores, para o esclarecimento de cada vez mais pessoas. Muito obrigado.